Você tem mãe ou você tem parturiente? Você tem pai ou você tem um representante legal? Pois é, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, mas o Supremo Tribunal Federal acatou um pedido feito, claro, por quem? Por ele, pelo PT, o partido que mais inferniza e atormenta os brasileiros, para incluir em documentos oficiais os termos parturiente ao lado de mãe e responsável legal ao lado de pai. Como se fosse uma alternativa a ser mãe e uma alternativa a ser pai. Por que isso, Deltan? Por pura lacração. A ação foi movida pelo PT no STF porque supostamente os termos pai e mãe não seriam inclusivos para a população trans. Só que vejam só, o que o STF decidiu foi manter ambos os termos, parturiente e mãe, responsável legal e pai. Mas a ação do PT era ainda mais radical do que isso. O PT queria abolir, eliminar os termos pai e mãe, porque para eles esses termos seriam preconceituosos, excludentes com a população trans. É uma agenda de destruição da família. Gente, essa decisão do STF é um escárnio e tem inúmeros problemas. Bora lá analisar mais esse absurdo em 3 pontos. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro ponto que a gente precisa destacar é o fato de que nós temos um STF totalmente, absolutamente capturado pelo identitarismo woke, uma pauta importada da esquerda progressista americana e que já está em decadência no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil ela está firme e forte, como essa decisão do Supremo prova. E eu ainda acho que vai piorar. É como naquela frase do Milor Fernandes. Ele disse, quando uma ideologia está bem velhinha, aí ela vem morar no Brasil. É exatamente o que está acontecendo agora com esse wokeísmo. O identitarismo woke, que significa despertar para as questões de gênero, raça, que está em queda esse woke em todo o mundo. No Brasil ele está no auge, e aí você tem a Suprema Corte do nosso país julgando que documentos oficiais devem ter o nome parturiente ao lado da mãe ou responsável legal como alternativa a ser pai. Eu estou falando aqui da Suprema Corte. E o assunto está lá porque, com certeza, aqui no Brasil não deve ter coisa mais importante para ser decidida por uma Suprema Corte no Brasil. Afinal de contas, corrupção pública, bilhões desviados, não é importante, eles enterram isso. Mas lacração woke, vamos discutir, porque isso aí deve ser importante. E agora veja o seguinte, o que a lacração woke faz é uma corrupção da nossa linguagem. Eles vão inserindo, eles vão colocando subliminarmente ou não tão subliminarmente informações na nossa cabeça. Eles vão mudando o código da nossa mente para inserir as suas mensagens, a sua visão de mundo. Eles querem trocar a palavra mãe, que é uma palavra muito poderosa e tem uma raiz etimológica que é praticamente universal, comum a várias línguas do mundo inteiro, que pronunciam mãe de forma muito semelhante, e eles querem trocar e corromper essa palavra, que tem tantos significados de amor, incondicional, de cuidado, querem trocar isso por parturiente, pessoas que gestam. Da mesma forma, eles querem trocar a palavra mulher por palavras como pessoas que menstruam, o que é um outro absurdo. E eles se dizem que se você não aceitar essa imposição deles, então você é criminoso, transfóbico. Eles querem ainda substituir a palavra aborto, sabe pelo quê? Interrupção da gravidez. E assim eles vão corrompendo, esvaziando a nossa linguagem totalmente, esvaziando as palavras, os conceitos de seus significados. É trágico ver o nosso STF capturado por essa ideologia absolutamente nefasta. O segundo ponto aqui é irônico. Na ânsia de incluir e trazer diversidade, a esquerda identitária woke e o próprio Supremo acabam cometendo um grande machismo e uma grande, como eles dizem, misoginia. Porque o que esses termos, parturiente, pessoas que gestam e pessoas que menstruam fazem é reduzir a mulher às suas funções biológicas, como se as mulheres não fossem mais do que simples animais reprodutores. E obviamente que não é isso, mas é isso que esses termos fazem com as mulheres. O que o movimento identitarista woke está fazendo é um brutal apagamento das mulheres na sua ânsia de relativizar tudo. Se relativiza o gênero, se relativiza o sexo biológico, se relativizam as relações sociais, se relativizam as relações familiares, tudo se torna relativo, cinza, líquido. E assim eles vão corrompendo a nossa sociedade pelo que ela tem de mais sagrado e importante, que é a família. E aí se reduz e relativiza também a maternidade. A maternidade, a função de ser mãe, deixa de ser algo sagrado, importante e positivo na nossa sociedade e passa a ser apenas uma função biológica. A mãe se torna apenas uma parturiente
quem dá a luz, a hospedeira de um ser que sai lá de dentro, que para a esquerda, aliás, também não é uma vida. Esse ser que sai lá de dentro da parturiente não é um bebê até nascer. Qual é a diferença disso para uma cadela que pare uma ninhada de filhotes, para uma gata que pare vários gatinhos, para uma gatinha, para uma galinha colocando vários ovos? É algo como isso que a esquerda identitária woke e o Supremo estão fazendo com as nossas mulheres. Tem coisa mais machista ou misógina do que isso aí? E eles se dizem os defensores das mulheres, das minorias, os anti-isso, os anti-aquilo. O terceiro ponto que eu vou fazer é apresentar mais uma prova de que essa decisão do STF não inclui, mas sim exclui e aumenta machismo. Machismo contra as mulheres. E sabem qual que é essa prova? A mulher, a mãe, ela se torna parturiente, ou seja, ela só pariu o filho. E o pai se torna, veja bem, responsável legal. Como assim só o pai é responsável legal? Então a mãe também não é responsável legal? Só o pai? Gente, olha aí o tamanho da exclusão que a STF está causando para as mulheres e para as mães do Brasil inteiro. Você que é mãe, que é avó, que está aí nos assistindo agora, lembre-se dos seus filhos, dos seus netos, pense neles um momento. Você agora não é mais responsável legal deles, viu? Segundo a STF, o PT, a esquerda identitária. Você é só parturiente, só o corpo que pariu. Você gostou disso? Isso é Brasil. A gente voltou para um tempo em que, no direito da família, havia uma coisa que a gente chamava lá atrás de pátrio poder, ou seja, o poder sobre a família e sobre os filhos era do pai, era pátrio, não era da mãe. Com a Constituição de 88, nosso direito foi evoluindo para entender que não é só o pai que tem o poder sobre os filhos, mas a mãe também tem. E por isso, se chegou na nossa doutrina, os estudiosos, as decisões, chegaram a uma transformação. Nós saímos do pátrio poder para aquilo que é chamado de poder familiar, ou seja, o poder sobre os filhos é da família, compartilhado entre o pai e a mãe. É assim que a nossa lei enxerga e regula a família. Mas agora, com essa decisão absurda, machista do Supremo, responsável legal é só o pai e não a mãe. Pelo menos ali no papel e nos documentos oficiais. Isso é um absurdo, sem falar que o pai perde a sua função paterna. E o pai pode ser simplesmente aí um responsável legal, alguém que paga as contas, que assume obrigações perante a lei. As obrigações de um pai não são meramente legais, elas são morais, elas são familiares. A família precede a lei, a família precede o Estado. Palavras importam, a linguagem importa. E é por isso que eles estão fazendo de tudo para atacar, corromper, destruir a nossa língua, com linguagem neutra, com ideologia de gênero, com todes. É assim que eles vão corromper e destruir a nossa sociedade por dentro. Nós temos que discutir esses assuntos nos próprios termos nossos. Quando a gente adota os deles, a gente já começou perdendo. Agora me conta aí a sua opinião sobre essa decisão do STF que eu quero ler. Vou estar aqui lendo enquanto a gente vai conversando sobre os próximos temas.